Começa a gravar. Então, bom dia, pessoal. A gente está aqui em mais um seminário de teoria de categorias e aplicações. Hoje quem vai falar é o Thiago. Ele está terminando o mestrado no MUSP. Então, Thiago, quando você quiser começar, fica à vontade, tá bom? E, pessoal, quem tiver perguntas, pode mandar no chat. Se for alguma coisa rápida, eu acho que também pode interromper a apresentação para fazer alguma pergunta. E quando tiver uns 50 minutinhos passado, assim, eu aviso o Thiago para ele ir concluindo. E já aviso que talvez a gente tenha uma parte 2 da apresentação. Então, obrigada a todo mundo que está aqui assistindo e obrigada, Thiago. Começa quando você quiser. Obrigado, Ana. Obrigado a todos que estão presentes e que têm interesse também nesse tema, né? E também obrigado pela oportunidade de poder apresentar aqui no seminário de categorias e aplicações. Eu vou só pedir para caso, se alguém tiver dúvida, assim, e ficar meio livre, tirando o Pedro, né? O Pedro Lima acho que está com o microfone, mas acho que não está funcionando, mas se alguém tiver uma dúvida, eu ia pedir para me interromper mesmo livremente, porque às vezes é difícil eu ficar vendo no chat e tal, mas é só isso, assim, pode interromper a hora que quiser, assim, quando eu estiver falando e fica mais Se fácil. mandar pelo chat, eu posso fazer a parte aqui, interrompo você e leio a Legal. pergunta. Legal, obrigado, então. Né? Então eu vou começar, gente. Basicamente, o que eu vou apresentar é uma síntese das ideias que foram, né, disseminadas dos manuscritos por Stax e Le Derivateur do Grothendieck. São dois manuscritos dos anos 80 e que tiveram uma influência, né, um impacto muito grande na teoria da homotopia, tanto em vários desenvolvimentos e também no entendimento conceitual do que é homotopia, assim, né? E eu não vou focar em tudo, eu vou tentar falar um pouco de todas as ideias, são muitas ideias que estão nesses dois manuscritos. Eu não vou falar, formalmente de todas elas, eu vou só citar algumas coisas, assim. Mas eu vou focar, sobretudo, na teoria das categorias teste e na teoria dos derivadores. Mas antes da gente entrar nas categorias testes, eu preparei uma introdução histórica meio longa, porque nesse caso eu acho meio indispensável fazer essa introdução para ver de onde o Grothendieck parte, assim, para pensar as categorias testes, né? E a teoria da homotopia. Então, nessa introdução, ela é meio histórico-matemática, eu vou contar meio que a história matemática da categoria dos tipos de homotopia, né? Da categoria HOT, né? Categoria dos tipos de homotopia. Eu vou começar pelo lugar onde ela nasceu, né? Que é na topologia algébrica. E a gente vai sair, conforme vocês forem vendo no desenvolvimento histórico, a gente vai sair cada vez mais da topologia e se encaminhando para uma apresentação cada vez mais abstrata da teoria da homotopia, cada vez mais formal. Então, lembrando assim, né, que o morfismo de espaços topológicos ele é uma equivalência fraca se se ele induz uma bijeção, né, um isomorfismo de conjuntos no π0, o π0 de x, né, é o conjunto das componentes conexas por caminhos de x. Então, ele vai ser uma equivalência fraca se ele induz uma bijeção dos conjuntos, né? E ele vai induzir um isomorfismo de grupos para todo pontinho x, né? Pensando neles como espaços pontuados, né? E para todo n maior ou igual a 1. Esses aqui são os grupos de homotopia, né? Do espaço pontuado x, xão, xinho, e aqui y, f de xinho. Então,
esse é o caso das equivalências fracas. Você tem, esse é o grupo de homotopia nível 0, né? Aí você tem o π1, que é o grupo fundamental, e aí você tem os grupos de homotopia superiores. E quando essa paisagem de grupos, né, uma flecha de espaços topológicos, induz nessa paisagem algébrica isomorfismos, a gente diz que ela é uma equivalência fraca. Um teorema clássico do Whitehead, ele afirma a seguinte equivalência. Então, esse é um teorema do Whitehead. Se você tem um morfismo de complexo CW, essas duas condições são equivalentes. F é uma equivalência de homotopia, então não uma equivalência, não necessariamente uma equivalência fraca, mas uma equivalência de homotopia, né? E F é uma equivalência fraca de espaços topológicos. Então, existem exemplos, né, de casos de equivalências fracas que não são equivalências de homotopia, mas para complexos CW isso dá a mesma coisa. Assim. Então, não existe distinção entre equivalências de homotopia e equivalências fracas. Então, tradicionalmente, a categoria Hot, que é a categoria dos tipos de homotopia, ela foi definida do seguinte modo. Os objetos de Hot são os complexos CW, e as flechas de um complexo CW para um outro são os morfismos de x para y a menos de homotopia. Né? Ou seja, o Holmes Hot aqui, né, que são as flechas nessa categoria que vão de x para Hot, geralmente a gente denota entre colchetes, né, x para y, são as funções contínuas quocientado, né, esse conjunto quociente com a relação de equivalência de homotopia, né, onde aqui esse símbolo denota a relação de equivalência entre funções de homotopia, entre funções contínuas, fixando o bordo. Se a gente denotar por W-top a classe de todas as equivalências fracas entre espaços topológicos, Whitehead também provou essa equivalência de categorias. Aqui, esse W-top menos 1 de top indica a localização da categoria dos espaços topológicos pelas equivalências fracas. Né? Então, isso é uma categoria. Você tem um funtor canônico dos espaços topológicos chegando nessa categoria aqui, de modo que esse funtor faz o trabalho de inverter aqui todas as equivalências fracas. Então, todas as equivalências fracas espaços topológicos viram isomorfismos aqui. E essa construção é universal. Então, isso é a melhor forma de fazer isso. Para qualquer outro funtor que você dá dos espaços topológicos para uma outra categoria arbitrária que inverte as equivalências fracas, vai ter que se fatorar de uma única forma por aqui. Tá? É a ideia de localização de categorias. Né? E vocês vão ver que, basicamente, a teoria de homotopia tem a ver com localização. Assim, isso vai ficar muito claro com o tempo. Como que essa ideia de localizar você inverter flechas, a ideia ela é onipresente, assim, em teoria da homotopia. Só um detalhe, assim, sobre como é aprovado esse teorema, ele é aprovado por um argumento de aproximação celular, né? Então, um espaço topológico que não é um complexo CW, você consegue associar um complexo CW para ele, assim, que não canônico, tá? Então, essa construção depende de uma escolha. E é um complexo CW que ele é fracamente equivalente ao seu espaço topológico original. E aí, basicamente, o resto do argumento sai pelo teorema do Whitehead que eu falei, né? Sobre que para complexo CW, equivalência de homotopia e equivalência fraca é a mesma coisa. Então, o argumento ele segue mais ou menos assim. É um tipo de argumento, inclusive, bem também presente em teoria da homotopia, que, por exemplo, tem um análogo dele em teoria em estudo de categorias abelianas, né? Ou na hora de você fazer, por exemplo, definir a cohomologia usando o funtor derivado, você tem que fazer uma escolha também de uma resolução, né? Uma resolução injetiva ou projetiva, dependendo se for homologia ou cohomologia, calcular os funtores derivados. E é um argumento que depende de uma certa escolha também. Aqui é algo meio parecido, é como se essa aproximação celular fosse uma
resolução celular do espaço topológico. Mas, embora a construção não seja canônica, ela é meio que homotopicamente canônica, porque, dada quaisquer duas escolhas de aproximação celular, elas vão ser homotopicamente equivalentes, né? Igual para as resoluções, você tem uma homotopia de complexo, né? Em álgebra homológica. Assim. Então, é um argumento bem... Tem o mesmo soa igual, assim, o argumento, né? E essa é a primeira apresentação, assim, da categoria hot, né? Então, você tem essa apresentação topológica, que é dada pelo teorema do Whitehead, que é a mais clássica. Mas, depois, surgiu uma apresentação simplicial. Então, seja delta a categoria dos simplexos standard aqui, né? Então, um objeto de delta, ele é eu vou denotar como um elemento desse tipo nzinho, para n pertencente a omega, né? O número natural. Então, esse conjunto aqui, 0, 1 até n, né? E ele é um conjunto ordenado, usualmente, né, com a ordem usual, né? 0 menor ou igual a 1, menor ou igual a n. E uma flecha de delta, de um objeto n para um objeto m, é uma função não decrescente de n para m, ou seja, que ela preserva a ordem, né? Uma observação é que uma outra definição possível seria definir esses objetos colchete nzinho aqui como sendo a categoria pequena gerada por esse grafo aqui. Então, você considera esse grafo, e gerada significa que você coloca todas as flechas que está faltando, né? Então, as identidades e as composições aqui. E então, você pode definir o delta também como sendo a subcategoria plena de CAT. CAT aqui é a categoria das categorias pequenas, que é formada por os objetos dessa forma. Então, funciona igual, essa é uma outra definição possível dos complexos standard, dos simplexos standard. E eu vou denotar por NS delta, né, que eu acabo usando isso por causa da influência meio francesa aqui para a categoria dos conjuntos, mas ou delta chapéu também, que é a categoria dos pré-feixes sobre essa categoria dos simplexos standard, né? Então, são funtores que vai do delta do dual de delta, categoria dual de delta, para a categoria dos conjuntos. As flechas são transformações naturais, né? Então, essa categoria é a categoria dos conjuntos simpliciais. A gente pode definir um funtor, Rzinho, de realização topológica sobre delta, que para cada colchete de nzinho aqui, para cada simplexo standard, associa esse espaço topológico. Né? Pensado com a topologia usual induzida do Rn, né? Aqui. Então, são os x, né? Aqui no intervalo 0,1 elevado a n mais 1, então que essa soma é igual a 1. Então, por exemplo, o R do zerozinho vai ser um ponto, o R do colchete de 1 vai ser um segmento de reta, né? O R do 2 um triângulo preenchido aqui, né? No meio também tem ponto. E aqui, o R de 3 um tetraedro preenchido também. E assim vai, né? Depois não dá mais para desenhar, mas heuristicamente é assim que a gente está realizando, né? Simplexos standard. E o que acontece é que existem outras formas, tá, gente, de também fazer essa realização. Isso aqui é um jeito de descrever, mas tem outras formas também de descrever esses mesmos espaços. A ideia, eu quis fazer esse desenho heurístico porque a ideia é conseguir reproduzir essa heurística geométrica aqui, né, na realização topológica. Mas qualquer outro jeito que você bola esse Rzinho de modo a reproduzir isso, assim, e que continua, né, para n maior ou igual a 3, também vai funcionar igual. Assim. Então, o funtor Rzinho, ele induz uma adjunção dessa forma. Então, você tem eu denoto geralmente por R exclamação, que vai da categoria dos pré-feixes, né, dos conjuntos simpliciais para os espaços topológicos. E esse R exclamação, ele adjunta à esquerda
de um R estrela em cima. Eu vou denotar por barrinha vazia, né, o R exclamação, e por sing de singular, porque esse, na verdade, é o funtor pelo qual a gente monta a homologia singular, né? Então, eu vou denotar por sing o R estrelazinha em cima. Então, dado um espaço topológico X, né, o sing de X, ele é um conjunto simplicial, então ele é um prefeixo sobre delta, e ele é variado num nzinho, ele é o conjunto das funções contidas desse R de n para X, né? Então, se X é um conjunto simplicial, dizemos que barra de X é a realização topológica de X. Tem uma descrição explícita também, geralmente quem trabalha com... E que ela não é dispensável para quem trabalha com teoria da homotopia simplicial, né? Descrever quem é esse objeto, quem é esse espaço topológico aqui. Eu não vou usar isso aqui, né? E só um detalhe, assim, a garantia desses funtores adjuntos é garantida por extensão de Kahn, né? Então, esse funtor você sempre pode montar esse R estrela em cima, e o adjunto à esquerda dele é a extensão de Kahn pontual à esquerda. Então, ainda que você não descreva quem é a realização topológica e tal, a existência dela é sempre garantida por argumentos gerais de teoria das categorias, que são o argumento de extensões de campo, porque a categoria dos espaços topológicos é completa, né? Então, ela tem todos os colimites. Então, é por isso que também você consegue garantir a existência aqui desse funtor, dessa junção aqui. Então, e ele também tem, eu não vou usar aqui, mas esse R estrela em cima também tem o adjunto à direita, né? Porque a categoria dos espaços topológicos é completa, ela tem todos os limites. Então, tem uma teoria geral de categorias que sempre vai garantir essa extensão. Você consegue sempre estender, né, um funtor definido de uma categoria pequena para uma categoria completa para a categoria dos prefeixos, usando essa extensão de campo à esquerda. Então, se X é um... Tá, aqui eu já falei. Então, a gente pode definir agora o W delta chapéu como sendo a classe das flechas de conjuntos simpliciais, tais que a realização topológica é uma equivalência fraca, né, de espaços topológicos. Essa é uma classe, vai ser a classe das equivalências fracas de conjuntos simpliciais, né? Então, pelo aquele argumento que eu falei que caracteriza a localização, né, esse funtor, a realização topológica, ela vai enviar todas as flechas de W delta chapéu para equivalências fracas aqui, em top. E, portanto, isso vai ser, quando você projeta na localização aqui, dá um isomorfismo na categoria localizada aqui, né? Então, pela propriedade universal da localização, vai ter a realização topológica vai induzir um único funtor aqui, nas respectivas localizações, tais que esse diagrama todo aqui comuta, né? Então, você vai ter esse funtor, que eu também estou denotando igual aqui, né, com a mesma coisa. Uma coisa importante é que existem várias formas de você descrever essa localização, mas geralmente eu sempre penso nela como a localização de Gabriel-Zisman. E uma coisa importante é que a localização de Gabriel-Zisman, na verdade, os objetos dessa categoria são os mesmos da categoria original, tá? Aqui também é a mesma coisa, os objetos daqui são os mesmos daqui. Mas as flechas não, as flechas são bem complicadonas de descrever. Mas os objetos são a mesma coisa, e esse funtor de localização, ele é a identidade nos objetos. Então, você só leva um objeto para ele mesmo aqui, você copia o objeto aqui. Então. Mas as flechas são bem complicadonas de escrever, então isso já é... Aí você tem, bem, um teorema do Müller, histórico, né, também, clássico, que diz que aquela flecha que eu montei aqui, né, essa flecha aqui, na verdade, esse funtor aqui, ela na verdade, ela é uma equivalência de categorias. Então, o teorema do Müller diz que o W delta chapéu, né, assim, o W-1, essa localização,
equivale a essa. Logo, a gente tem que essa, né, a localização dos conjuntos simpliciais pela classe das equivalências fracas de conjuntos simpliciais é equivalente a dos espaços topológicos pelas equivalências fracas dos espaços topológicos, que isso equivale, pelo teorema de Whitehead, à categoria dos tipos de homotopia. Uma observação que eu queria fazer é que, por um aumento de filtração celular de conjuntos simpliciais, a gente sempre pode verificar que, para todo conjunto simplicial, a realização topológica dele é um complexo CW. E, portanto, pelo teorema de Whitehead, uma flecha de conjuntos simpliciais é uma equivalência fraca simplicial, isto é, né, a realização topológica dela está em W top, se e somente se ela for uma equivalência de homotopia. Então, isso é importante, na verdade. E uma outra observação é que existe uma apresentação, e isso é bem importante mesmo, já porque eu estou começando a falar, é que existe uma apresentação que é estritamente simplicial, sem qualquer referência aos espaços topológicos da classe de W delta chapéu. Ou seja, então, só uma coisa assim, uma referência onde está demonstrado esse teorema do Milnor, ele está em algum dos apêndices, eu não me lembro qual exatamente, mas do livro Calculus of Fractions and Homotope Theory, do Pierre Gabriel e do Michel Zisman. Nesse livro, ele é bem importante assim, para a teoria da homotopia, para a história da teoria da homotopia, porque lá é a primeira vez onde aparece essa descrição estritamente simplicial, sem qualquer referência à topologia desse W delta chapéu aqui, né? Então é a primeira vez que você tem uma apresentação dos tipos de homotopia por uma versão que é combinatorial, né, essencialmente, que essa categoria é uma categoria de natureza combinatorial, né? E também o teorema do Milnor tem o esboço de uma demonstração razoavelmente detalhada num dos apêndices dessa mesma referência. Então, isso abre um caminho assim que a categoria hot dos tipos de homotopia, ela parece poder ser modelada, né, parametrizada por coisas que não tem nada a ver com o espaço topológico, que não tem, às vezes, assim, nada a ver, modo de dizer, né, assim, mas que, a princípio, não tem nada a ver com o espaço topológico, né. Então, quando a gente faz aquela primeira parametrização dos espaços topológicos, a gente está, de fato, a gente está parametrizando os tipos de homotopia usando topologia. Usando teoria da homotopia simplicial, a gente está parametrizando os tipos de homotopia, modelando eles, usando conjuntos simpliciais e métodos simpliciais. Então, a ideia que eu vou tentar seguir aqui e mostrar é chegar cada vez mais numa definição de Roth da categoria dos tipos de homotopia que vai ser livre de qualquer apresentação, qualquer forma de parametrização, né? Então é mais ou menos aquela ideia de fazer teoria da homotopia livre de coordenadas, basicamente, assim, a analogia, né? Igual é um pouco essa ideia, de uma forma sintética, né? Livre de parametrização de coordenadas. E que, portanto, você tem seria uma teoria da homotopia pura, digamos assim. Então aqui eu coloquei essa conclusão, que a categoria hot, mas geralmente a teoria da homotopia, não depende essencialmente de espaços topológicos e da topologia, né? E a topologia algébrica, ela é o estudo dos invariantes algébricos de tipos de homotopia, na verdade, de espaços topológicos, né? Então, o esquema mais geral possível da topologia algébrica é algo assim, né? Você tem espaços geométricos, aí você estuda invariantes desses espaços geométricos em estruturas algébricas, mas esses invariantes se flatoram pela categoria dos tipos de homotopia. Então, na verdade, a parte que vai fazer a ligação com a topologia algébrica, né, que vai ligar esses espaços geométricos em estruturas algébricas, ele sempre passa por aqui, né? Então, na verdade, quando você está estudando esses invariantes algébricos, espaços topológicos, você está estudando os invariantes algébricos do tipo de homotopia dele. Isso também vai ser algo que eu vou retomar mais tarde, assim. Talvez não hoje, assim, mas quando eu for falar de derivadores, eu vou retomar essa noção. Assim. Então,
Vamos agora para uma apresentação. Então, eu estou fazendo a ordem histórica, né, das apresentações contando a história da categoria dos tipos de homotopia. Depois você tem um funtor, né, inclusão da categoria delta para a categoria das categorias pequenas. Então a gente fez uma apresentação primeiro topológica, depois uma apresentação simplicial, agora eu vou fazer uma apresentação categorial dos tipos de homotopia. Então, esse funtor inclusão, ele vai associar para cada simplex standard a categoria pequena gerada por esse grafo aqui. Que, na verdade, é a categoria, né, desse conjunto ordenado. Né? Você coloca exatamente uma flecha entre dois termos quando um for menor ou igual ao outro. Né? Bem, pelos mesmos argumentos que eu tinha falado para espaço topológico, né, a inclusão, né, de delta nas categorias pequenas vai induzir um funtor N, que é o funtor nervo, de cat para delta chapéu, né, e a descrição a forma é igual a do funtor singular, né, do complexo singular de um espaço topológico. Então, funtor nervo de uma categoria pequena aplicado em Nzinho eu denoto por ROM sublinhado embaixo a categoria dos funtores, tá? Então, isso aqui é a categoria dos funtores dessa categoria aqui para A. Na verdade, você pode pensar também nesse NA de Nzinho como sendo o conjunto dos caminhos de tamanho N na categoria pequena. Né? Então, caminhos são... Você tem objetos, são flechas, né? Tipo, caminhos por flechas, né? De tamanho N. É isso que esse nervo de A aplicado em N está parametrizando, que está classificando. Então, esse funtor também, pelo mesmo argumento de extensão de campo que eu tinha comentado, porque a categoria das categorias pequenas ela é completa, né? Ele vai admitir um funtor que eu vou denotar por Hzinho de O, que é a extensão de campo à esquerda, que vai de delta chapéu para as categorias pequenas. Né? E esse funtor, né? Só um detalhe, esse H de O, né? Esse funtor aqui, ele é adjunto à esquerda do nervo. Nossa, tem um ônibus aqui. Então, a gente pode agora definir a W de CAT como equivalências fracas, né, de categorias pequenas, como sendo a imagem inversa do nervo, das equivalências fracas de conjuntos simpliciais. Né? Então, ou seja, são os funtores entre categorias pequenas que o nervo leva para uma equivalência fraca de conjunto simplicial. É isso. Então, WCAT é a classe das equivalências fracas de categorias pequenas. Né? Então, é a mesma coisa, né, que eu tinha falado antes para os conjuntos simpliciais. O funtor nervo, ele vai levar equivalências, por definição, né, vai levar equivalências fracas de categorias pequenas para equivalências fracas de conjuntos simpliciais. Isso vai induzir, pela propriedade universal da localização, um N barra aqui, né, nas respectivas localizações, e um teorema, que eu até coloquei aqui, é um teorema do Ilusi, né, o Luc Ilusi, mas ele atribui esse teorema ao Quilling. Então, eu costumo chamar ele de teorema de Ilusi-Quilling. Diz que esse funtor aqui também é uma equivalência de categorias. Tá? Esse teorema ele foi demonstrado na tese de doutorado do Ilusi, e ele é um lecture notes. Tá? Essa tese de doutorado foi publicada num lecture notes. Eu não lembro o nome, mas eu posso passar depois no grupo todas essas referências, assim. E o Ilusi fez essa demonstração na tese de doutorado dele, e ele atribui ao Quilling, né? Eu acho que provavelmente ele, de fato, usa várias ideias do Quilling aqui. E olha só, então, agora, né, a gente tem, então, essas equivalências todas aqui. Então, a gente tem a equivalência à apresentação topológica pelo Whitehead. Aí aqui a gente tem essa equivalência, que é o teorema do Milnor. E aqui a gente tem essa equivalência, que é o teorema do Ilusi-Quilling.
Agora a gente tem uma apresentação categorial. Então, olha só, espaços, você pode pensar, espaços topológicos, eles são modelos para os tipos de homotopia, conjuntos simpliciais são modelos para os tipos de homotopia e categorias pequenas também. Você pode pensar cada categoria pequena como um tipo de homotopia. Né? E aí é daqui que a gente vai começar a partir agora. Por quê? Porque existe ainda uma apresentação toposófica da classe W de Cat. Ela é fornecida pelas equivalências de Artano-Mazur. Eu vou comentar um pouco sobre essa ideia aqui, porque essa caracterização por equivalências de Artano-Mazur que vai ser a inspiração toposófica para o Grothendieck pensar a ideia de localizador fundamental, que eu vou falar mais para frente, e de categoria teste também. Então, ou seja, essas equivalências de Artano-Mazur vão abrir passagem para a gente pensar uma descrição axiomática de W de Cat. Então, um morfismo geométrico entre topos, né? Então, aqui x e y são dois topos, né? O morfismo geométrico ele é dado por uma disjunção, né? Assim. Então, aqui você tem o φ com estrela em cima, que é a imagem inversa. Ele é adjunto à esquerda do φ com estrela embaixo, que é a imagem direta. E essa imagem inversa, ela é exata à esquerda, né? Então, ou seja, ela preserva limites projetivos finitos. E a gente diz que uma equivalência fraca de topos, né? Então, ela é uma equivalência de Artano-Mazur para todo feixe localmente constante f sobre y, além dos isomorfismos nas cohomologias de topos aqui. Eu vou explicar melhor, isso aqui é uma definição meio complicada. Então, não é exatamente a cohomologia abeliana em todos os níveis, né? No caso de n igual a zero, a gente considera que f é um feixe de conjuntos, e aqui você tem um isomorfismo de conjuntos, né? Aqui, esse H0 vai ser simplesmente a variação desse feixe no objeto terminal de y aqui, né? E aqui, respectivamente, no objeto final, no ponto em x. Aqui. Então, esse é no caso n igual a zero. Isso dá um isomorfismo de conjunto. Aí, no caso n igual a 1, a gente considera que f é um feixe de grupos. E aí, aqui a gente usa esse H1, né, essa flecha é um isomorfismo de grupos, só que é utilizando a cohomologia não abeliana dos topos. Que é a cohomologia que ela foi, acho que fundada pelo Jean Giraud, né? O mesmo Giraud do teorema de Giraud para topos. Na tese de doutorado do Giraud, que chama cohomologia não abeliana, né? Exatamente lá que ele funda essa noção de cohomologia abeliana, não abeliana, quer dizer. E aqui a gente usa o H1 não abeliano. Tiago, esse F é um feixe de grupos não abelianos. É um feixe de grupos não abelianos, nesse caso n igual a 1. Tá, por isso que tem que usar a cohomologia não abeliana mesmo, tá bom. Por isso que eu pego a não abeliana. Essa definição é meio ruim, né, de apresentar, porque, na verdade, a gente apresenta ela assim, mas essa cohomologia ela é estratificada, né, então você tem que falar o que é o feixe em cada nível, né, então, no caso n igual a 0 é só um feixe de conjuntos, no caso n igual a 1 é um feixe de grupos, localmente constante, e para n maior ou igual a 2, ela vai ser um feixe de grupos abelianos, e aí sim a gente considera que essa flecha é um isomorfismo de grupos abelianos, usando a cohomologia abeliana usual de topos. Né? Então essa é a definição de equivalência de Artano-Mazur. Assim. A ideia, mais ou menos, aqui, tipo, a heurística que eu entendo, é que, pensando meio topologicamente, é como se o H0 aqui correspondesse ao π0 em espaços topológicos, então, conjunto das componentes conexas por caminhos. O H1 correspondesse ao π1
o grupo fundamental π1, que é não abeliano, né? E os HNs para n maior ou igual a 2 fossem os πNs para n maior ou igual a 2, os grupos de homotopia superiores. E os grupos de homotopia superiores, eles são abelianos, né? Então, é só o grupo fundamental que é não abeliano. Então, acho que a heurística é meio parecida com essa, né? De fato, essa heurística é justificada pelo seguinte teorema, que é o que o Artan e Mazur demonstraram, que é o seguinte. Seja F uma flecha entre espaços topológicos razoáveis. Aqui. Tem que ter algumas condições, mas um exemplo de espaços topológicos razoável que eu estou chamando aqui são complexos CW. Então, você pode pensar, se quiser, que aqui é uma flecha entre complexos CW. Então, condições equivalentes. Ela é uma equivalência fraca, topológica, naquele primeiro sentido que eu falei, né? E o F-til aqui, né, é uma equivalência de Artan azul. Aqui, esse X-til, ele é o feixe, é a categoria dos feixes sobre os abertos do espaço topológico, né, no sentido de teoria de feixes para espaços topológicos mesmo. Então, em particular, ele é um topos, né? E esse F de til é o morfismo geométrico de topos que essa função contínua sempre vai induzir, tá? É o morfismo geométrico canônico que essa função contínua induz em topos. Então, para uma certa classe de espaços topológicos, dos quais os complexos CW estão incluídos, você pode pensar as equivalências fracas topológicas como equivalência de Artan Mazur em topos, né? E isso está demonstrado no livrinho do Artan e do Mazur juntos, que chama Etal Homotopy, Homotopia Etal. Que também é um lecture notes, está publicado como lecture notes, mas eu não lembro também qual é a numeração, não lembro de nenhum, mas essa demonstração. Na verdade, também nessa Etal Homotopy é onde o Artan Mazur eles acabam fundando a ideia de equivalência de Artan Mazur e tal, e é onde está feito essas coisas, assim. E aí tem um teorema, que ele é o teorema do Artan Mazur-Mordvik. Eu chamo de Artan Mazur-Mordvik, e ele é um teorema que está naquele livrinho do Mordvik, que é Classifying Spaces and Classifying Toposes, sabe? Topoi. Vai ter uma passagem que ele é meio suspeito, assim, eu acho, a demonstração, mas é uma demonstração bem aceita pela comunidade e tal, matemática e nessa área, e ele é a única referência que tem também sobre essa demonstração. Então, é o mais... que é esse teorema aqui. Que seja um funtor entre categorias pequenas. Então, condições equivalentes. U é uma equivalência fraca de categorias pequenas, e o U-chapéu, que é toda flecha entre categorias pequenas, vai induzir também um morfismo geométrico de topos, né, canônico, que vai desse topos, que é a categoria dos prefeixes sobre A, para esse topos, né, categoria dos prefeixes sobre B. E eu vou denotar por U-chapéu esse morfismo geométrico canônico, que também é fornecido por extensão de Kahn, tá? Aqui. O estrela embaixo, que é a imagem direta, ele corresponde à extensão de Kahn pontual à direita. De A chapéu para B chapéu. Mas isso é só um detalhe. Assim. Então, o que é importante assim, é pegar que, assim, olha, a imagem desse funtor em topos, que é esse U chapéu, ele é uma equivalência de Artan Mazur, se isso essa flecha for uma equivalência fraca de categorias pequenas. Então, você tem uma noção toposófica, uma caracterização toposófica das equivalências fracas. Né? Eu vou falar a ideia dessa prova, eu acho que vale a pena, assim, a gente comentar. Então, eu vou falar a ideia dividida em passos, de como ela é realizada. Ela é assim.
Primeiro passo é que a gente tem essa equivalência aqui, né? Que U é uma equivalência fraca de categorias. C e somente C, a realização topológica do nervo de U é uma equivalência fraca de espaços topológicos, né? Então, você tem aqui esse funtor, na verdade, né? Que pega uma categoria pequena e leva para a realização topológica do nervo dela, né? O que é a mesma coisa, e que leva um funtor numa função contínua aqui. Né? E pelos aqueles teoremas que eu tinha comentado, Illuzi-Quillen, Milnor e tal, a gente tem essa equivalência, né? Que U vai ser uma equivalência fraca se somente C, a realização topológica dela, for uma equivalência fraca topológica. Aí uma observação, o A-chapéu, ele é o chamado topos classificante de A, né? Ele é o topos classificante dessa teoria A. E a realização topológica do nervo de A, ele é chamado do espaço classificante da categoria pequena A. E a estratégia da demonstração desse teorema consiste em comparar o topos A-chapéu e o topos dos feixes sobre os abertos do espaço classificante de A. Então esse é o passo 2, essa comparação, que é o seguinte, existe sempre um morfismo geométrico, mizinho de A, que vai desse topos para A-chapéu, que é natural, né, com relação a flechas de A, então. E que para toda... Você sempre tem um morfismo geométrico assim. E além disso, esse mizinho de A é uma equivalência de Aterno-Mazur. E na verdade essa é a parte difícil e técnica dessa demonstração. E essa é a contribuição do Mordek para essa demonstração. Ele, no Classifying Space, Classifying Topos, ele monta essa flecha. Ele dá uma descrição de quem é esse morfismo geométrico e mostra que é uma equivalência de Aterno-Mazur. Mas a descrição é bem complicadinha, assim, você tem que, tipo, são várias passagens, você tem que considerar uma outra realização topológica de conjuntos simpliciais, que é a realização topológica de Sierpinski, aí você vai... Nossa, é um trabalhinho, assim, tipo, aí você mostra que os feixes sobre essa realização topológica de Sierpinski para o N de A, ele é equivalente ao topos de A-chapéu, é uma outra descrição de A-chapéu. Aí, bem, tem todo um trabalho assim para fazer. É bem demorado, assim, uma grande parte do Classifying Spaces, Classifying Tuple do Mordek é dedicado a fazer essas montagens aqui. Mas esse é o segundo passo, que é o mais difícil, na verdade. E dado esse passo aqui, né, assumindo agora a existência dessa equivalência de Arthur-Mazur, o resto ele é bem tranquilo, assim, pelo que a gente já tem, porque o passo 3 é que as equivalências de Arthur-Mazur satisfazem a propriedade 2 de 3. E essa é uma propriedade formal mais tranquila de verificar. Né? A propriedade 2 de 3 é o seguinte, você tem um triângulo comutativo de morfismos geométricos entre topos aqui, então x, y, z são topos, né? Propriedade 2 de 3 é que se duas dessas flechas nesse triângulo comutativo são equivalências de Arthur-Mazur, então a terceira também tem que ser. Então, eu até coloquei aqui, né, mas acho que não precisa falar disso, mas, né, então, denotando por aí mesmo equivalências de Arthur-Mazur, você tem se φ e psi são equivalências, o outro φ lá também né, e aqui é a mesma coisa, então, isso que é a propriedade 2 de 3. Então, esse é um passo 3, seria verificar essa propriedade 2 de 3 para as equivalências de Arthur-Mazur. E o passo 4 e final é que, assim, dado uma flecha de categorias pequenas, a gente vai ter um quadrado comutativo de topos assim, onde esse mid A e esse mid B aqui são equivalências de Arthur-Mazur, né? Então, eu estou denotando aqui fazendo essa demarcação para indicar que essas são equivalências de Arthur-Mazur. Então, como a realização topológica de NA e a relação topológica de NB são complexos CW, a gente tem que U pertence a WCAT, sem somente ser essa flecha aqui, né? Que é essa daqui, é uma equivalência de Arthur-Mazur. Isso se segue, né, devido a I, né, que tinha aquela identificação com equivalências fracas topológicas e
e o induzido nos espaços classificantes ser uma equivalência... desculpa, equivalências fracas categoriais é a mesma coisa que dizer que a flecha induzida nos espaços classificantes é uma equivalência fraca topológica, e pelo teorema de Arcanão-Mazur, como esses espaços são razoáveis, isso equivale a dizer que esse morfismo geométrico é uma equivalência de Arcanão-Mazur. Né? Então, por isso que eu chamo de teorema também de Artan-Mazur-Mordek, né? Porque tem essa contribuição importante do Artan e Mazur. Além de ser o Artan e Mazur que inventaram a ideia de equivalência de Artan-Mazur, né? Aí logo, então o que acontece? O resto do argumento é uma propriedade 2 de 3 simples, né? Assim, o que acontece? Se U é uma equivalência fraca de categorias, então significa que essa flecha aqui é uma equivalência de Artan-Mazur. Só que como esse quadrado comuta e o mid A e o mid B são equivalência de Artan-Mazur, então pela propriedade 2 de 3, o chapéu tem que ser uma equivalência de Artan-Mazur. Por outro lado, se o chapéu é uma equivalência de Artan-Mazur, é a mesma coisa, né? Sendo o Mi A e o Mi B equivalência de Artan-Mazur, e pela comutatividade desse quadrado, a gente tem que esse é uma equivalência de Artan-Mazur. Mas esse é uma equivalência de Artan-Mazur, significa, usando a volta aqui, que o U é uma equivalência fraca de categorias. Então, esse é o sketch meio do argumento, assim, todos os passos. Eu achei legal colocar, assim, nessa parte, né? Que é uma definição um pouco mais estranha, talvez, mas é interessante, porque é isso, né? Ou seja, a gente pode fazer tem essa versão toposófica, assim. Aí tem essa observação, que, assim, eu nunca vi uma demonstração disso, para ser bem honesto, assim, mas é razoável que isso seja verdade, assim, mas eu nunca vi, também não sei demonstrar, não consegui fazer a conta, para ser honesto. Mas a afirmação é a seguinte, que se φ é um morfismo geométrico de topos, né, para que φ seja uma equivalência de Artan-Mazur, é suficiente que exista um conjunto pequeno de geradores U de Y, tal que, então, quando você induz você tem essa flecha de topos quociente aqui, né, tipo, o morfismo geométrico induzido nos quocientes, né, nos relativos aqui, é uma equivalência de Artan-Mazur para todo Yzinho pertencente a essa família de geradores, né? Então, todo topos tem, né, uma família de geradores, que é tipo a cobertura do topos, basicamente, né? É meio que uma cobertura do objeto final, né, do topos. E aí você tem essa noção aqui, né, que é um princípio local global, né? Meio que ele diz que a equivalência de Artan-Mazur é um fenômeno local de topos. Então, para você verificar que é uma equivalência de Artan-Mazur, basta você verificar localmente. É meio que isso que está sendo dito aqui, basicamente, né? É uma propriedade local das equivalências de Artan-Mazur. Mas o que acontece é o seguinte, em particular, se a gente tem uma flecha de categorias pequenas, né? Se a gente toma X como sendo topos A chapéu, os prefixos sobre A, Y como sendo topos B chapéu, os prefixos sobre B, e φ como sendo aquele morfismo geométrico induzido, então pelo teorema de Artan-Mazur-Mordek, né, que a gente tem é o seguinte, que, né, para que U seja uma equivalência fraca de categorias, é suficiente que para todo Bzinho em B, para todo objeto Bzinho de B, essa flecha de topos aqui induzida seja uma equivalência de Artan-Mazur. Só que o que a gente tem são essas equivalências aqui. A chapéu sobre a imagem inversa de Bzinho, né? Ela é equivalente ao topos. Eu já vou explicar quem é essa categoria A sobre Bzinho, né? Porque ela é uma categoria coma relativa, mais ou menos. Então, é equivalente a esse topos. E o B chapéu sobre Bzinho equivale a esse topos, os prefixos sobre B sobre Bzinho. Então, quem que é, né, esse ABzinho aqui, A sobre Bzinho? Os objetos de A sobre Bzinho são pares, da forma Azinho φ, onde o Azinho é um objeto de A, e o φ, ele é uma flecha em B que vai de U de
U de A para B. Então, ele é uma flecha em B que vai dar a imagem desse objeto A na categoria B para B. Né? E uma flecha, né, de um parzinho A' filinha para um parzinho A', ele é simplesmente uma flecha em A, tal que esse diagrama aqui comuta em B. Tá? Então, por isso que eu falei, é uma categoria coma relativa, né? Relativa a B. E a gente tem essas equivalências de topos. O que a gente conclui, então? Que para verificar que é uma equivalência fraca, basta verificar que essa flecha, você sempre tem uma flecha U barra B aqui, que vai levar um parzinho A de φ aqui, né? Pro U de A, φ aqui, né? Então, isso que ele vai levar um parzinho dessa categoria aqui de modo evidente, né? Aqui. Mas eu tô falando isso, mas, gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem, tá? Porque tem todas essas notações e tal, às vezes a gente não tá acostumado, assim. E às vezes eu tô indo rápido, mas porque já tô acostumado com essas notações e tal, mas às vezes pode ser. Mas o que a gente conclui só é que a gente tem uma espécie de propriedade de descent, assim, né, para equivalências fracas, ou seja, você pega você tem sempre um quadrado comutativo assim, né, para uma flecha U e para um objeto Bzinho de B, e o que essa propriedade diz é que se U barra Bzinho for uma equivalência fraca para todo Bzinho em B, então o U é uma equivalência fraca de categorias. E aqui que é o ponto de partida do Grothendieck, assim. O ponto de partida dele é o seguinte. Por isso Thiago, que eu falo... só para te avisar, já passou 50 minutos, tá bom? Mas você fica à vontade para ver onde dá para parar. Tá, eita. Bem, eu vou terminar então essa... Pior que eu não cheguei nem... a introdução foi muito longa mesmo. Eu não cheguei nem na parte de começar a apresentar mesmo, né? Mas tudo bem. Vou então... só falar que o Grothendieck ele vai inaugurar um estudo de WCAT sem considerar qualquer descrição, né, sem considerar qualquer descrição dos elementos de WCAT, mas focando apenas em suas propriedades formais. Então, ele vai conseguir extrair propriedades formais de WCAT de modo a fornecer uma axiomática para uma certa classe de flechas entre categorias pequenas, né? E aí, uma classe de flechas de categorias pequenas satisfaz essas propriedades, é um localizador fundamental. Mais importante dessas propriedades é essa que eu já falei, né? Que é um princípio local global também, né? Que se você tem que... Essa propriedade que eu tinha comentado aqui. Então, mas essa propriedade anterior, ela pode ser deduzida de uma propriedade um pouco mais forte, que é essa aqui, que é uma versão relativa. Bem, como eu vou falar de localizador fundamental, então o tempo está curto, eu vou pular um pouco essa parte. Mas o que é importante saber é o seguinte, que se você considera a classe de todas as flechas entre categorias pequenas, né, todos os funtores entre categorias pequenas, isso verifica trivialmente que ele é um localizador fundamental, chamado localizador fundamental trivial, né, e denotado por WTRzinho aqui. Logo, né, a classe dos localizadores fundamentais é não vazia, e, portanto, existe a interseção de todas elas, que eu vou chamar de W infinito, tá? W infinito, a gente pode verificar muito fácil, a partir dos axiomas de localizador fundamental, que eu vou falar depois, que isso é também um localizador fundamental, chamado localizador fundamental minimal, ou classe das infinito equivalências. Vai ficar meio claro porque a gente chama classe das infinito equivalências. Então, o Grothendieck conjecturou o seguinte, WCAT é igual a W infinito. Então, olha só que interessante. Ele fornece uma axiomática formal para uma certa classe de flechas entre categorias pequenas. Existe o minimal. Olha como é meio bem conceitual essa definição. E aí tem essa conjectura que o WCAT é igual ao W infinito. Ou seja, você não tem nenhuma descrição de que é uma equivalência fraca nesse caso.
E por que isso é importante, né? Porque isso te flexibiliza a trabalhar formalmente com a homotopia sem ficar preso a uma parametrização de equivalências fracas, né? Sem ficar preso a como você está descrevendo elas, às vezes. E eu acho que, além disso, isso é conceitualmente muito interessante, né? Porque você está falando aqui aquelas equivalências fracas lá, históricas, né? Toda a história da matemática vem estudando, sim, né? Toda a matemática, na verdade, vem estudando historicamente como as equivalências fracas, né? Que vão induzir a, a teoria da homotopia, né? Você tem uma descrição agora conceitual, né? Você tem essa minimalidade, né? Porque esse W infinito ele é o localizador fundamental minimal, né? Ou seja, essa minimalidade, tipo, é uma tradução, eu acho muito bonito, porque é uma tradução conceitual de uma coisa histórica, assim, matemática, que você entende que aquilo tem uma certa universalidade, um certo sentido. A gente vai ver depois, em derivadores, uma forma universal ainda mais da categoria dos tipos de homotopia. Na teoria dos derivadores, a gente consegue apresentar a categoria dos hot, dos tipos de homotopia, sem descrever quem são os objetos e as flechas, e a caracterizando por uma propriedade universal. E aí sim a gente teria uma versão ainda mais universal dos tipos de homotopia, que é bem conceitual mesmo, né? Que ela independe realmente de qualquer parametrização, né? Aqui a gente ainda, beleza, a gente consegue se livrar, digamos assim, da parametrização de quem são as equivalências fracas por essa abordagem, mas a gente ainda está falando quem são os objetos, são categorias pequenas, né? Porque o rótipo agora pode ser redefinido, né? Que é isso aqui, né? Você pode repensar agora o W delta chapéu. Tinha aquele funtor HO lá que eu tinha montado, né? Da correspondência de luz e Quilling. Você pega o HO menos 1 de W infinito, define como W delta chapéu, W top como o Singer menos 1 de W delta chapéu. Você faz agora a retrospecção histórica, né? Então você tem agora essa versão conceitual, você pode, voltando, a retrospecção histórica é justamente tomar as inversas, né, dessas realizações aqui. E aí você tem todos aqueles teoremas vão garantir que essa localização equivale a essa, e aí a gente pode redefinir o hot como sendo W infinito menos 1 de cat. Tá? Essa conjectura não é uma conjectura mais, porque ela foi provada pelo Cisinski, na tese de doutorado do Cisinski sob a supervisão do Maltzionitis, desculpa. E essa foi, na verdade, o Cisinski, ele pegou, né, o Maltzionitis. O Maltzionitis é o grande propagador dessas ideias do por sintaxe do De Derivateur. Inclusive desenvolveu muita coisa, provou muita coisa, assim. Eu fui um dos grandes transmissores e desenvolvedores, né, também dessas ideias. E aí ele apresentou esse tema para o Cisinski, né? E o Cisinski fez a tese de doutorado e provou essa conjectura do Grothendieck, provou mais coisa, bem mais coisa, na verdade. Mas entre as demonstrações está essa prova aqui. Então, isso não é uma conjectura mais, né? É um teorema que a gente pode falar, teorema de Cisinski e Grothendieck, talvez, que é essa caracterização de minimalidade. Eu pretendia falar da ideia da prova desse teorema do Cisinski, é uma ideia bem legal, assim, de como que você faz essa demonstração, mas a referência para quem quiser olhar é a tese de doutorado do Cisinski, se eu não me engano, no capítulo 4 da tese. Eu não tenho quase certeza que é no capítulo 4 mesmo. 4 ou 5, assim. Mas é uma ideia muito legal, assim, tipo, e uma das coisas que eu pretendia fazer é meio que dar a ideia dessa prova, mais ou menos igual eu dei a ideia da prova do Arthur Mazur lá, dar ideia, assim, fazer um sketchzinho, um esboçozinho dessa prova, né? Falar, assim, como que as ideias por trás são bem interessantes mesmo. Então, só para encerrar, então vou terminar agora, só para encerrar essa primeira introdução, é que a teoria dos localizadores fundamentais ela é interessante por várias razões, né? A primeira é que ela é elementar e axiomática, né? Ela não depende de uma descrição particular de quem são as equivalências fracas. Então você consegue trabalhar formalmente
de modo que os argumentos ficam bem limpos, tal. 2, ela permite o estudo de outras teorias de homotopia. Ou seja, porque, tudo bem, o localizador fundamental minimal, ele corresponde à teoria da homotopia clássica, né, dos complexos CW. Só que os outros localizadores fundamentais, eles vão corresponder a outras teorias da homotopia. Então, a filosofia por trás é que, onde você fala de uma teoria da homotopia, você está falando de um localizador fundamental por trás. Tem algum localizador fundamental. E, de fato, essa filosofia tem um teorema que garante isso também. Que também, quando eu for falar de derivadores, eu vou mostrar esse teorema. Mas, aí, aqui o foco nas propriedades formais facilitam, flexibilizam a teoria da homotopia. Por que isso é interessante? Né? Porque, por exemplo, você tem várias... Além da homotopia clássica, você tem outras teorias de homotopia. Né? Então, por exemplo, você tem a homotopia racional. Na homotopia clássica, calcular os grupos fundamentais de esferas é um negócio intratável, né? A gente é meio intratável na topologia algébrica os grupos fundamentais das esferas, por exemplo. Só que a homotopia racional, e eu vou falar da homotopia racional como um exemplo de localizador fundamental, tem uma outra homotopia que você tem os grupos de homotopia racional, né? E os grupos de homotopia racional da esfera são bem fáceis de calcular. Então, a homotopia racional facilita algumas coisas, assim. Você tem teoremas meio surpreendentes, né? Tipo, tem um teorema muito incrível do Quillen que, se você faz essa mesma construção que eu fiz, né, das equivalências fracas lá do começo, né, de localizar o W-top lá, né, localizar a categoria de espaços topológicos pelas equivalências fracas, né, e isso te deu a categoria dos tipos de homotopia clássicos, digamos assim. Se você faz essa mesma construção para homotopia racional, você tem a teoria dos tipos de homotopia racional. E tem um teorema do Quillen, que é bem surpreendente, que diz que a teoria essa categoria dos tipos de homotopia racional, ela é equivalente à categoria das álgebras de Lie, graduadas diferencialmente, localizada por quase isomorfismo, né? Então você pode pensar como complexos de álgebra de Lie, onde as flechas diferenciais do complexo são diferenciais mesmo, né? E você tem quase isomorfismos entre esses complexos, né? Que vão induzir quase isomorfismos que eles vão induzir nas homologias, isomorfismo nas homologias, né? Então, quando você faz essa localização, você tem uma equivalência dos tipos de homotopia racional e dessa categoria. Então, resumindo, você pode estudar a homotopia racional usando álgebra de Lie, basicamente. Assim, tipo, e a álgebra de Lie é uma coisa que dá para você fazer conta, tal, né? Consegue calcular, porque a topologia algébrica é aquilo, né? Por um lado, você quer invariantes algébricos de espaços que você consegue calcular bem, assim, por a mão, mexer, fazer conta, né? Que sejam fáceis de fazer isso, relativamente fáceis, né? E por outro lado, eu tenho que traduzir propriedades geométricas, né, do espaço. E esse equilíbrio é bem difícil às vezes. E no caso da homotopia racional, você tem isso, tá? E eu tô falando isso também já da homotopia racional, porque para encerrar, então, porque, bem, enfim, a homotopia racional vai indo, você tem também um localizador fundamental associado a ela, né? Então, só para também falar a importância de estudar localizadores fundamentais em geral, via essa axiomática, e não só o localizador fundamental minimal. E eu queria encerrar falando que uma outra ideia do Grothendieck que eu acho meio surpreendente, assim, que é de uma generalização da homotopia racional, que é pensar numa teoria da homotopia esquemática. Então, a ideia é que a homotopia racional seria você associa para cada espaço lógico, basicamente, você vai associar um tipo de homotopia racional.
Então, a homotopia esquemática associaria um tipo de homotopia com relação a um esquema, né, no sentido da geometria algébrica. O caso da homotopia racional é quando você pega o esquema do afim dos racionais, apenas, né? Então, bem, esquema, só para assim, não ficar tão no ar, basicamente a ideia de esquema é assim, variedades, né? Variedades topológicas são colagens de espaços cartesianos, né? RNs, coisas localmente euclidianas. Se você pegar a forma dessa colagem, né? Tipo, tem uma forma de como você faz essa colagem, que é um processo de colimite, na verdade, você consegue reproduzir essa forma, por exemplo, na categoria dos pré-feixes sobre espaços cartesianos, né? Então você pode estudar geometria dentro dos pré-feixes sobre espaços cartesianos, né? Pensando. Porque os pré-feixes é o melhor lugar onde tem todos os colimites, né? Tipo, então, meio que você pode reproduzir essa colagem lá e estudar funtorialmente, digamos, as variedades topológicas. A ideia de esquema, basicamente, é isso, né? No lugar de... Ele é uma colagem de anéis comutativos. Então, você pega a categoria dos anéis comutativos com unidade, dualiza, né? Pega a categoria dual, você chama isso de categoria dos esquemas afins, e aí você pega esse processo de colagem que eu falei, né? De a forma dessa colagem, que é um processo de colimite, e reproduz isso na categoria de prefeixe sobre esquemas afins. E isso vai te dar uma espécie de variedade que, em vez de ser localmente euclidiana, é localmente uma álgebra comutativa. Basicamente é isso, assim. E, e isso é um esquema. Então, o caso do esquema afim de que é o caso da homotopia racional. Então, só terminando assim, tem uma ideia do Grothendieck, e a ideia é assim, que nem a homotopia racional, ela facilita, né? Você consegue estudar a homotopia via procedimentos algébricos outros, assim. A ideia da homotopia esquemática é usar métodos da geometria algébrica para estudar a teoria da homotopia. É um pouco a direção oposta da ideia do Morel e do Voevodsky, né? Da homotopia motívica, que usa métodos de homotopia e de topologia algébrica para estudar a geometria algébrica. A ideia da homotopia esquemática vai na direção diferente. É usar a geometria algébrica para estudar a homotopia. E a ideia é que esses tipos de homotopia esquemática também devem, né, fornecer um localizador fundamental. Então, eu vou encerrar aqui. Essa era só a introdução, na verdade, não deu nem tempo de chegar em localizador fundamental, então, só mostrando, eu tinha preparado tudo isso aqui, ó. Eu ia começar a fazer, aí agora até mostrar localizadores fundamentais, tem até umas demonstraçõezinhas aqui, e a ideia era falar de localizador fundamental, depois falar de categorias teste, né, depois falar daquele teorema, né, do localizador fundamental minimal que eu falei, e depois chegar em derivadores, mas acho que não vai dar tempo de fazer isso hoje, já foi bem corrido, mas é isso, gente, por enquanto. Espero não tenha ficado muito rápido, assim, muito corrido. É que como o tempo era... Eu geralmente costumo falar mais devagar, mas como o tempo era curto, eu corri um pouquinho, assim. Mas é isso. Obrigada, Thiago. Eu gostei bastante da apresentação e tenho interesse no tema. Por mim, você está convidado para fazer uma próxima apresentação. Ah, legal, legal. Obrigado. Se vocês quiserem, posso fazer, então, continuar, fazer o resto, falar do resto aqui das coisas. Aqui eu ia começar a entrar em coisas mais formais, tal, né? Um pouquinho mais formais, assim. Não, mas acho que foi bom depois dessa introdução. Para mim deu para acompanhar bem, não sei para as outras pessoas, né? E também tem a questão de, sei lá, tem alguma relação com as coisas que eu estudei no mestrado, né? Não é justo comparar com o que eu estou entendendo. Mas acho que a exposição foi muito boa. Então eu queria te agradecer quem está assistindo, ver se alguém tem alguma pergunta para fazer, eu tenho alguma. Oi, desculpa. O Sasha chegou atrasado, mas ele vai poder ver a gravação depois. Ah, o Sasha. Ah, desculpa, calma aí, acho que não. Ah, tá. Eu vou parar a apresentação aqui. Tá? Eu vou também parar a gravação para não ficar muito comprido depois. Tá. É,